Olá! E se a gente pensasse na palavra intolerância de um jeito diferente? Pois é, hoje vamos mergulhar numa análise que defende exatamente isso. Usando uma história bem antiga da Bíblia, o argumento é que, em certas situações, ser intolerante não tem nada a ver com preconceito, mas sim como uma postura espiritual que seria essencial. E a chave de tudo tá aqui nessa frase, que é muito forte. Existem coisas que não se faz. Essa ideia, sabe? Ela é a coluna vertebral de todo o raciocínio que a gente vai desvendar agora. Para entender o argumento, a gente tem que partir de uma visão de mundo bem pessimista, na verdade. A ideia é que o mundo está numa decadência constante, tanto moral quanto espiritual. E olha, sacar esse ponto de partida é crucial para a gente entender todo o resto. E o que está em jogo aqui é basicamente tudo. Porque, de acordo com essa análise, a humanidade só tem dois caminhos possíveis. Ou vai se tornando mais parecida com Deus, ou, do outro lado, cada vez mais parecida com o diabo mesmo, em maldade e perversidade. Não existe um em cima do muro aqui. Ok, então nesse cenário de decadência, qual seria o papel de quem crê? A resposta vem com uma metáfora muito poderosa, a de ser sal e luz no mundo. E o texto leva essa ideia do sal bem ao pé da letra, sabe? Pensa bem. O sal é um conservante, né? Ele impede que a comida estrague tão rápido. A analogia é exatamente essa. Nessa visão, a função do crente na sociedade seria justamente atuar como um freio, alguém que desacelera essa degradação moral e espiritual ao redor. E atenção, porque esse é um ponto importantíssimo. A proposta não é que essa decadência toda vai ser interrompida. Não é isso. A missão é diferente. É como o sal na comida. O objetivo é apenas retardar o processo. É frear o apodrecimento do mundo, não pará-lo de vez. Beleza, agora a gente chega no ponto central, no coração mesmo do argumento, que a história da Bíblia é usada para ilustrar por que, afinal, existem coisas que são inaceitáveis. Ponto final. A história em questão é a de Diná, lá no livro de Gênesis. De forma bem resumida, ela é violentada. E aí, o agressor e a família dele tentam passar um pano, sabe? Normalizar o que aconteceu, propondo casamento, alianças, como se nada grave tivesse acontecido. E é justamente a reação dos irmãos dela a essa tentativa de deixar por isso mesmo que se torna o foco da análise. E olha só esse versículo, ele é a base de tudo. A parte que diz, coisa que não se deve fazer. Nossa, isso resume perfeitamente a revolta, a indignação dos irmãos. E é exatamente essa reação que o texto aponta como um exemplo do que seria uma indignação espiritual justa. Bom, e é aqui que a coisa fica talvez mais polêmica, mais desafiadora. O texto propõe dar um novo significado para a palavra intolerância, pegando algo que a gente geralmente vê como negativo, socialmente falando, e transformando num atributo espiritualmente positivo. O que nos leva a perguntar, né? A intolerância pode ser justa? A análise diz que sim, que pode. Mas, e esse mas é gigante, só se a gente mudar completamente o nosso conceito do que essa palavra significa. E essa distinção é a chave de tudo, é fundamental. O texto deixa bem claro que condena a discriminação social, o preconceito contra pessoas por raça, religião, o que for. A tal intolerância que o texto defende é outra parada. É uma indignação espiritual. É uma postura de não aceitar de jeito nenhum, de não normalizar atos de maldade. E o alerta que fica bem direto. Ficar passivo, não se indignar com o mal, faz com que ele ganhe espaço, ganhe terreno no mundo espiritual. Ou seja, é um grito contra a apatia, contra o deixa pra lá. Certo. Mas e na prática? Como essa tal intolerância espiritual funciona? Que tipo de luta é essa que está sendo proposta, afinal? E aqui o texto faz questão de ser muito, mas muito claro. A batalha não é contra seres humanos, de jeito nenhum. Não é para sair por aí brigando fisicamente com ninguém. Ela é descrita como uma guerra espiritual, uma luta contra o que o texto chama de poderes e principados do mal. E por isso, a postura tem que ser espiritual, não física. Essa comparação aqui é importantíssima para a gente não confundir as coisas. Lá na história, os filhos de Jacó pegaram uma espada de ferro e partiram para a violência física. Já o texto argumenta que a arma do crente hoje é outra, é espiritual, é a palavra de Deus. Então veja bem, a indignação pode ser a mesma, mas a resposta, a ação tem que ser completamente diferente. Então a missão, na prática, se desenrola em alguns passos. Essa batalha espiritual, segundo a fonte, acontece quando se busca ativamente desfazer as obras do mal,
tomar de volta território espiritual que foi perdido, repreender o que é maligno e, no fim das contas, o objetivo maior, salvar vidas do que o texto chama de mãos de Satanás. E para a gente fechar, a análise toda nos deixa com uma pergunta para reflexão, uma provocação que amarra tudo. Num mundo que muitas vezes aplaude a passividade, que prefere não se meter, que terreno espiritual a gente está perdendo com isso? É uma pergunta que vai direto no centro de toda essa discussão, não é mesmo?